Olá, eu sou Francisco Xavier dos Santos, doutor em Sociologia e aluno do curso de Comunicação Social da UFPE, em conjunto com o professor Marcelo Machado, doutor em Semiótica e Linguística e professor do curso de Comunicação Social da UFPE, nós propomos um debate envolvendo o corpo espetacularizado, uma perspectiva das selfies em academia fitness, para ser debatido e discutido no terceiro simpósio da Popfilia, que acontece em julho, de forma remota, na UFPE. Como uma das práticas, né, da contemporaneidade, como uma das práticas que está consolidada no mundo contemporâneo a partir das tecnologias da comunicação no cotidiano, as selfies acabaram por se tornar um fenômeno de comunicação que é bastante recorrente nas redes sociais. Então, contextos dos mais variados acabam recobrindo os espaços dessas produções das selfies e os modos de tematizar a questão, né, a própria temporalização da foto. Então, circunscrevendo, né, o foco dela, que é o corpo, no caso daquilo que a gente debate aqui, ou dentro de uma narrativa. Esse corpo, na verdade, para nós os autores, da forma como nós acabamos por percebê-lo, ele é montado, ele é projetado e é pousado e acaba depreendendo alguns efeitos de sentido que acabam por guiar o olhar do espectador para aspectos dele no contexto em questão. Então, nessa interlocução pela imagem, desencadeiam-se alguns mecanismos de aproximação ou de distanciamento que se manifestam nas likes, nos comentários e nas republicações. Então, as premissas que nós enunciamos aqui, o que tratamos aqui, de uma certa forma, na constituição do corpo desse trabalho, desse projeto, tem como dado específico as selfies realizadas em academia fitness, nas academias fitness. Então, os fundamentos, as bases teóricas para a compreensão e a análise dos fenômenos envolvidos na estrutura desse trabalho, são os autores que discutem alguns temas referentes, por exemplo, à sociedade do espetáculo, e aí a gente traz, né, a figura do próprio Debord, né, e além de outros aspectos teóricos, metodológicos da própria semiótica, de linha francesa, que acaba respaldando os argumentos de uma análise mais discursiva. Então, com os dados que a gente acabou coletando, né, para poder estabelecer um pontapé para esse debate, nós observamos algumas regularidades que acabam extrapolando o cenário de reprodução reiterada de formas corporais. Por exemplo, os ângulos em que as pessoas acabam fazendo lá para poder... os ângulos, os gestos, os movimentos, as próprias posições, os enquadramentos que as pessoas dão dentro. Isso a gente pensando, claro, no espaço da academia, as focalizações, etc. Né? E traços, por exemplo, de partes do corpo, como o que é mais fotografado nessas selfies, como perna, braço, rosto, e principalmente nádegas e os bustos, ou os tórax. Então, tais regularidades já aportam, né, às discussões aspectos que são concernentes às sociedades contemporâneas, essas sociedades da tecnologia, pois a maioria desses sujeitos acabam reproduzindo de forma mimética o comportamento particular do outro, né, e acaba tornando esse comportamento também seu. Então, essa espécie de metamorfose ou metamorfoseamento responde aos modos de vida que está relacionado aos processos de imitação e de distinção, que é bastante debatido por alguns sociólogos, inclusive. Né? Então, esses processos, desses modos de vida de imitação e de distinção, são eixos fundamentais para que a gente possa compreender os processos que acabam se desenvolvendo, se desencadeando dentro dos comportamentos, por exemplo, de moda e de consumo. Né? Então, na selfie, ou nesse processo, nessa lógica, nessa prática que envolve as selfies,
acabamos por apreender uma série de conjuntos de indivíduos, com destaque para um que, pela própria cenografia, aparentam ser, de certa forma, afastados, né, e até enfastiados de suas realidades mais concretas. E aderem, por exemplo, a esse tipo de mostração, que a gente chama, né, do si, né, criando um próprio prazer, ou como se fosse um próprio prazer e deleitamento de forma ininterrupta com essa questão do mundo virtual. E aí, transformado pelo outro, pelo olhar do outro, modelar e por si mesmo, né, num universo que acaba imperando uma gramática da visibilidade. Então, o que as pessoas estão procurando o tempo todo é se mostrarem. E que supostamente causa, por exemplo, admiração sobre esse corpo exposto, tanto pela prática dos exercícios, como por suas estruturas, né? Por exemplo, as formas, os movimentos, os acessórios, as marcas indeléveis e de moda. Então, vive-se muitas vezes uma realidade criada pelo querer ser visto, né? Pela própria visibilidade que isso acaba, né, externando, acaba proporcionando, do ver-se, pelas próprias gestualidades, por algo que nós chamamos de biomorfologia corpórea, né, exposta pelos adereços identitários, né, e de uso padronizado. Então, nessa realidade criada pelos discursos da visibilidade corpórea, acaba-se rubricando-se a relação dos indivíduos com autoimagens fantasiosas, né, e por vezes até distorcidas, atendendo a padrões narcisistas, cuja busca se dá inclusive pelos filtros que são aplicados nas fotos, né. Como consequência, com tantas tarefas e autocobranças para administrar-se nesse mundo virtual, o que é que acontece? Muitos indivíduos acabam sofrendo o impacto de diversas ordens que produziram também uma geração que a gente vai chamar de geração ansiosa, necessitada de ser reconhecida como a geração conectada, a geração que consome produtos desse próprio universo, dessas próprias redes, e serviços da vida corporificada e virtual. Esse resultado, de alguma certa forma, a gente acaba defendendo na nossa própria discussão, no nosso próprio debate aqui, acabou por ultrapassar aquilo que a gente chama de recorte geracional e se tornou-se, né, o espírito do tempo, né, tomando aqui mesmo um viés analítico que muito acabou contribuindo para a gente melhor compreender essas práticas encontradas dentro da academia, que são os sinais num recorte sincrônico. Então, a corporeidade é uma construção cultural, né? Visto que o corpo é o resultado da própria sociedade em que esses sujeitos estão inseridos. Não dá para a gente pensar no sujeito da selfie da academia destituído da própria sociedade, que é uma sociedade marcada por tanta produção de selfies. Então, Bourdieu vai dizer, e a gente concorda com Bourdieu, que no corpo se escreve uma ordem social que propaga, por meio da própria cenografia que reitera os objetos, no caso o corpo, né, os modos deles serem registrados e a maneira deles serem publicizados nas próprias redes. Então, os resultados, de uma certa forma projetada nessa discussão que a gente traz para o simpósio da popefilia, né, nessa própria proposta de discussão, aponta, por exemplo, para reiteração, né, algo muito recorrente de práticas de registro de exposição corporal num determinado espaço ressignificado, né, em suas expressões e conteúdos, que são as academias, que se autodefinem como self-fitnesses, né. Do ponto de vista do comportamento, acaba se construindo imagens dentro desses espaços, imagens corporais que acabam tomando uma lógica de massificação e que acaba reproduzindo certos simulacros, ou seja, do ver-se e do ser visto, numa gramática que ela é transitiva em dois polos. Primeiro, o performer, né, que também se desdobra naquele que se monta e se fotografa e que se vê. E segundo, o seu espectador. Então, as imagens construídas e seus processos, eles respondem a uma demanda de ordem social, porque os sujeitos estão inseridos dentro de uma sociedade que acabam produzindo exigências sobre esse próprio indivíduo. Então,
E qual seria essa demanda dessa ordem? Né? O da compulsão, mediada pela sociedade do espetáculo, que acaba tendo como pano de fundo a transformação do indivíduo padronizado em mercadoria narcisística para muito além de si mesmo. É isso, gente.